Olá, eu sou a pastora Luciane Temel e mais um início de semana eu tenho uma palavra de Deus para você, porque quem começa com fé termina com milagre. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 4, o verso 8 e 9, Paulo escreve dizendo assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. No grego, a palavra atribulado significa prensado como uvas, espremido, pressionado com firmeza, estreitado, contraído. Já a palavra angustiado é estar em um lugar estreito, é encolher, comprimir, ser dolorosamente restringido em espírito. O que Paulo quer dizer aqui? Eu posso passar pela tribulação, mas não posso permanecer nela. Posso viver um momento de caos, mas não vou ficar nele para sempre. Passar pela tribulação não é a mesma coisa que permanecer em tribulação. O apóstolo Paulo está dizendo: nós podemos ser prensados como uvas, mas não ficaremos nesta condição para sempre. Nós superaremos essa situação, essa tribulação. Continuando, vai dizer que o perplexo no grego significa estar sem recursos, estar em dificuldades, não saber que caminho tomar, não saber o que decidir ou o que fazer, estar perplexo. Enquanto desanimado significa estar totalmente perplexo, estar completamente destruído de medidas ou recursos, renunciar a toda esperança e estar em desespero. E ele diz aqui: nós podemos estar perplexos, mas não desanimados. Nós podemos perder todas as nossas bases e apoios, porém não perderemos a fé e a esperança, né? Existe uma diferença muito grande entre você perder o controle e perder a esperança. Porque o fato de perdermos o controle, de não sabermos o que fazer em situações difíceis, desafiadoras, não tira Deus do controle das nossas vidas. Em momentos assim nós podemos declarar: está tudo sob controle. Sob o controle de quem? Sob o controle de Deus. Ele continua controlando tudo em nossas vidas, na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja, na nossa comunidade local, em todas as áreas da nossa vida, seja na nossa saúde física, na saúde emocional, no casamento, no relacionamento com os filhos, no relacionamento dos filhos com os pais, na nossa vida profissional, na nossa vida ministerial e espiritual. O Senhor continua no controle de todas as coisas. Ele está no controle e nele nós podemos esperar continuamente. Quem depende de Deus e confia nele não perde as esperanças jamais. A palavra perseguido no grego significa fazer correr ou fugir, escapar, correr prontamente a fim de capturar uma pessoa ou coisa, perseguir de modo hostil. Já a palavra desamparado significa abandonar, desertar, deixar em grandes dificuldades, deixar abandonado totalmente, deixar desamparado, deixar para trás, desistir de sobreviver. Mesmo quando as coisas parecem muito difíceis, a fé em Deus sempre será um porto seguro para nós, porque apesar das dificuldades, não estamos abandonados ou sozinhos. Deus continua presente, Ele não nos desampara. Nós podemos ser perseguidos, mas nunca desamparados. Nós podemos ter que correr, que fugir, que deixar de ser perseguido por aquela pessoa, fugindo dela, daquela situação, daquela afronta do inimigo, mas não significa dizer que porque nós estamos fugindo, por estar sendo perseguido, nós estaremos desamparados da graça, do favor de Deus. Nós estaremos sozinhos, abandonados. Ele nunca nos desampara. Apesar das dificuldades, não estamos abandonados. Ele é presente, Ele é Deus conosco, Ele é nosso Pai, Ele não nos desampara, como Ele disse a Josué. Em Josué
1:5, que ele diz a Josué, depois de Moisés ter morrido, e Josué ali vai conduzir aquele povo para entrar na terra prometida. Ele vai dizer: não te deixarei, nem te desampararei. Ele sabia as dificuldades que Josué ia enfrentar, as afrontas, as guerras que seriam travadas para que ele possuísse aquela terra. Ele sabia que Josué ia ter que enfrentar milhões de pessoas que estavam ali, que tinham sido conduzidas até ali através de Moisés, e agora era Josué que tinha que fazer o final dessa obra, que era colocar cada tribo num lugar específico, determinado daquela terra que o Senhor já tinha separado para eles. E ele vai dizer: eu não te deixarei. Você pode passar por aflições, você pode ser perseguido, angustiado, né? Você pode ficar perplexo com as situações. Eu não te deixarei, nem te desampararei. E ele não nos deixa, não nos abandona, ele não nos desampara. E continuando o versículo vai dizer: abatido, mas não destruído. Abatido significa lançar para baixo, lançar em terra, prostrar, colocar em um lugar inferior. Já a palavra destruído significa destruir, abolir, colocar um fim, a ruína, tornar inútil, matar, declarar que alguém deve ser entregue à morte, condenar ou entregar à miséria eterna no inferno, perecer, estar perdido, arruinado, destruído. Misericórdia. É forte esse versículo que Paulo declara aqui na segunda carta aos Coríntios, e é uma declaração tremenda, verdadeira e poderosa, porque Paulo está dizendo: olha, você pode ser humilhado, jogado ao chão, abatido, porém você não pode ser destruído. Você crê isso, meu irmão, minha irmã? Nós não seremos destruídos pelas adversidades, não seremos destruídos por esse momento difícil que você pode estar enfrentando hoje, que eu posso viver hoje. Essas dificuldades, as lutas, as perseguições não podem nos destruir. Não podem nos destruir. Isso é uma verdade imutável. Ninguém pode destruir a sua vida, nem a minha vida, se nós realmente estivermos em Cristo. Amém? Vamos orar para que o Senhor nos ajude no tempo em que nós estivermos passando por tribulação, que nós estivermos sentindo, né, na nossa pele a tribulação tomando conta, sendo angustiados, perplexos, passando por perseguições, porque o Senhor é o Deus que nos salva, o Senhor é Deus que se levanta em nosso favor. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, juntamente para que nesta nova semana nós possamos contemplar a Tua mão sobre nós, diante das dificuldades, dos momentos que nós precisamos tomar decisões, dos momentos de aflição na nossa alma, dos momentos em que nós estamos nos sentindo atribulados pelas coisas que nós vemos, que nós vivemos, as notícias negativas que nós recebemos. Quando nós estivermos diante de perseguições, de afrontas, quando nós estivermos nos sentindo abatidos, nós podemos clamar ao Senhor e ter a certeza de que o Senhor vai nos dizer o que o Senhor disse a Josué, e nós tomamos posse dessa palavra, que o Senhor não nos desampara, o Senhor não nos deixa, o Senhor sempre está conosco, seja no dia bom ou no dia difícil, no dia mau, o Senhor sempre estará nos sustentando com a tua destra, estará nos preparando, nos forjando, estará mudando a nossa história diante das adversidades, estará trabalhando em nós para que nós possamos ser fortalecidos pelo teu poder, para que nós possamos ser revestidos da tua graça, ser amadurecidos espiritualmente, Senhor, preparados para outras coisas maiores e melhores que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Então a minha oração neste dia, meu Pai, é que o Senhor seja conosco, que nós possamos permanecer firmados, que de maneira nenhuma nós venhamos a ser consumidos diante dessas lutas, destruídos, que nós não venhamos, Senhor, a perder a nossa paz, não venhamos a perder o nosso ânimo, não venhamos, Senhor, a nos sentirmos desamparados, e muito menos que nós não sejamos destruídos pelas lutas, pelas adversidades. Em nome do Senhor Jesus, eu coloco em tuas mãos as nossas vidas, a nossa família, a nossa casa. Consagro ao Senhor mais uma semana que se inicia,
E te peço, meu Deus, que a tua bênção repouse sobre nós. O Senhor nos livre toda a nossa família. O Senhor seja o nosso esconderijo. O Senhor seja a nossa rocha eterna. O Senhor seja a nossa fortaleza para onde nós podemos correr e nos esconder em ti, meu Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor seja conosco. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, e desde já eu te agradeço. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã, você que crê, diga aí. Deixe nos comentários, amém, eu creio, eu recebo essa palavra. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra de hoje. E que nesta nova semana a bênção do Senhor repouse sobre você e sobre a sua casa, em nome do Senhor Jesus, amém.